Ok, pessoal, uma vez obtida a hamiltoniana, o próximo passo é resolver o problema, né? E isso é feito de uma maneira parecida com o que o Lagrange fez, né? O Lagrange, você tinha na mecânica lagrangiana, você precisava obter a função lagrangiana, a lagrangiana do problema, e depois obter as equações de Lagrange. Na mecânica hamiltoniana é uma coisa parecida. Você obtém a hamiltoniana em função das coordenadas corretas, né? Qs e Ps, e obtém as equações de Hamilton, tá? Para isso, a gente tem que fazer o seguinte, tem que escrever a hamiltoniana de forma explícita, tá vendo? Como eu fiz aqui, ó. A hamiltoniana, como a gente sabe, é o soma de PQ menos L, né? Que está aqui, só que com a dependência explícita. A hamiltoniana é uma função dos Qs e dos Ps, né? Eu usei aqui a notação Q, são todos os QIs, né? De Q1 até Qn, e os Q pontos são todos os Q pontos, QI ponto, né? Q1 ponto até Qn ponto. Então tá aqui, ó, P, Q ponto, menos L. Só que eu coloquei a dependência de todo mundo corretamente aqui, né? Ó, o P é uma variável independente, assim como os Qs. Mas o Q ponto, não, depende dos Qs e dos Ps, né? E a lagrangiana depende dos Qs e dos Q pontos, que por sua vez dependem dos Qs e dos Ps, tá? Nessa expressão eu também troquei o I por J, tá? Para conseguir fazer o quê? Essas derivadas parciais, que nos fornecem as equações de Hamilton, tá? Então as equações de Hamilton vêm destas duas derivadas parciais aqui, da hamiltoniana com os Qs e da hamiltoniana com os Ps. Tá? Eu estou falando que são duas equações, mas na verdade são mais, né? Se eu tenho na verdade 2n equações, né? Eu tenho n equações del H del QI, né? Del H del Q1, del H del Q2, etc, até del H del Qn, e a mesma coisa para o del H del Pi, mais n equações. No total são 2n equações de Hamilton. Vamos ver como calcular essas derivadas, tá? Que vão nos fornecer as equações de Hamilton. Vamos começar aqui, ó. A primeira equação de Hamilton é a derivada da hamiltoniana com os momentos generalizados. Tá? Primeira ou segunda equação de Hamilton é só uma convenção. Tá? Você pode chamar a primeira de segunda e vice-versa, tanto faz. São as duas equações de Hamilton em relação aos P's e em relação aos Q's. Bom, nós vamos começar por essa. Del H, del Pi. Olhando aqui, ó. É difícil, tá? Esse aqui é um passo bem... Você tem que estar bem... com os fundamentos de cálculo de várias variáveis bem sedimentados, tá? Eu vou tentar, de qualquer maneira, se alguém não entender esse passo, pode falar comigo, não tem nenhum problema. Mas também, se não entender muito bem, não é crucial, tá? Se não entender esse passo tão bem, porque é um passo que tem a ver mais com cálculo 2 do que com a mecânica em si, tá? Apesar de ser importante, né? Obviamente é uma dedução de equações. Mas vamos lá, vamos tentar. Del H, del Pi. Eu troquei o I por J nessa equação justamente para poder fazer a derivada em relação ao I, né? Porque aqui o J é uma variável genérica, que vai desde 1 até N. E eu estou querendo fazer a derivada em relação a um deles, né? O Pi, por exemplo, poderia ser o P1, o P2, etc. Né? Olhando aqui, ó, dessa somatória, eu tenho que fazer a regra da cadeia, a derivada da primeira vezes do segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Então eu estou fazendo aqui a derivada do primeiro. Né? Você tem um monte de termos cuja derivada é zero. Né? Del P3, del P2, por exemplo, é zero, porque o P3 e o P2 são variáveis independentes. Só vai sobrar o PJ igual ao I. Né? Então Q.I, que é o segundo, né? A derivada do primeiro, que é 1 vezes o segundo. Mas, aí sim, vem a soma dos PJs, que são os primeiros, vezes a derivada do segundo, del QJ, del PI. Né? O QJ depende de todos os P's. Então tá aqui. Depois, menos a derivada da lagrangiana em relação ao PI. Como você tem um monte de P's ali, eu tenho que fazer uma soma, né? A derivada de funções de várias variáveis. É o del L, del Q ponto, del Q ponto, del PI. Tá? Então é isso. Não adianta eu ficar falando muito. Se você não entendeu desse jeito, é bom, se você quiser, me pergunta depois o que eu fiz aqui, se você não entendeu, tá? Ou assista novamente o vídeo, talvez ajude. Bom, de qualquer maneira, a gente sabe que os PJ são iguais aos del L e del QJ, ponto. Né? É a própria definição dos momentos generalizados. Né? Del L, del Q ponto.
me fornecem os P's. Então, PJ que aparece aqui é igual a esta derivada del L del Q ponto. Essas duas somas, portanto, são iguais. Elas se cancelam, né? Porque você está somando e subtraindo a mesma coisa. Então, finalmente, o del H del PI é igual ao QI ponto. Está aqui. Esta é a primeira equação de Hamilton, que eu só inverti a ordem, né? QI ponto é igual ao del H del PI. Tudo bem? Esta é a primeira equação de Hamilton. A segunda equação de Hamilton, você vai pegar a hamiltoniana, que está aqui em cima, e derivar em relação ao QI. É o mesmo princípio, ó. Você tem que fazer a soma. PI é em relação ao QI, os P são todos constantes, então você tem que deixá-los ali, vezes a derivada del Q ponto del QI. Certo? E agora você vai fazer a derivada da Lagrangiana, menos del L del QI, menos a soma del L del QJ, del QJ ponto, perdão, del L del QJ ponto, del QJ ponto, del QI. Perdoem por ter trocado de slide na hora errada. Tá? Então, esses dois termos aqui vêm da derivada, né, em relação ao QI da Lagrangiana. Com sinal de menos aqui, porque o sinal está aqui, né? Agora, ó, veja que novamente o PJ é igual ao del L del QJ ponto. Então, essas duas somas vão se cancelar. Somar e subtrair, elas não interferem em nada. Sobra o menos del L del QI. Da parte 1 da mecânica hamiltoniana, que a gente viu na semana passada, né, os PI pontos, que são iguais aos FI, que vem da equação de Lagrange, reveja a aula se você não lembra disso. Isso é igual ao del L del QI. Tá? Então, del L del QI aqui é o PI ponto. Tá? Como tem o sinal de menos ali, você conclui que o del H del QI é o menos PI ponto. Portanto, invertendo isso, né? PI ponto é o menos del H del QI. E esta é a segunda equação de Hamilton. As duas estão aqui, né, como um resumo deste slide. Eu tenho, então, duas equações de Hamilton por grau de liberdade, né? Vamos ver isso em aplicação no próximo vídeo, tá bom? Até então, daqui a pouco, valeu!